Hoje gostaria de compartilhar com você um pouco da minha vida. Gostaria de te contar, para aqueles que me conhecem, em algumas fases da minha vida, você participou. Outros, talvez de ouvirem falar. Outros, de viver comigo tudo isso. Minha família, meu povo, que eu amo tanto. Eu gostaria de poder dizer e embasar o que eu vou dizer, que se encontra no Salmo 139, no versículo de número 15, 16, que diz assim: Os meus ossos não te foram encobertos, quando em oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus dias viram meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Pois é, eu venho de uma família muito simples. Eu nasci em Getulina, no estado de São Paulo, e meu pai era funcionário público, minha mãe trabalhava em casa. Nós tínhamos uma chácara em Getulina e ali eu fui criada. Meu pai era de formação espírita, minha mãe era metodista e a minha infância foi muito boa, até os 6 anos de idade. Por quê? Quando eu tinha 6 anos de idade, um fato inesperado aconteceu sobre a nossa família. Meu pai teve um problema de saúde, teve uma hemorragia e ele veio a falecer. Eu, com 6 anos, meu irmão, com 11 anos, minha mãe, com uma chácara para cuidar, bastante preocupada, minha mãe buscou a Deus, buscando uma resposta para tudo isso. E Deus nos conduziu. Minha mãe iniciou a Santa Casa de Misericórdia de Getulina. Ela foi enfermeira-chefe lá durante um período inicial. E foi um tempo que nós vivemos ali dentro, vendo muitas coisas boas e ruins também. Mas eu quero te dizer que Deus tem planos e propósitos em tudo aquilo que se vive. Quando eu tinha 11 anos de idade, 11 para 12 anos, minha mãe recebeu um convite para vir trabalhar no internato feminino aqui em Lins, do Americano, do Instituto Americano de Lins. E nós viemos para cá. E ali, então, nós convivemos. Meu irmão foi separado de mim e da minha mãe para ficar o quê? No internato masculino, enquanto que eu e minha mãe permanecemos no internato feminino. Foi um tempo muito bom e um tempo também bastante difícil. Por quê? Eu era uma adolescente, eu me sentia bem feinha, eu me sentia inferiorizada. Por quê? Ali nós convivíamos com gente que tinha muito dinheiro. Naquela época, o internato era frequentado por principalmente matogrossenses, de famílias muito ricas mesmo. E assim foi a minha adolescência. Mas eu, naquela circunstância, eu tomei uma decisão bem precoce, que eu realmente leria muito, que eu podia não ser bonita, podia não ser talvez uma adolescente atraente, talvez não tivesse dinheiro para me cuidar como as demais, mas eu decidi que eu teria cultura. E fui atrás disso. Eu lia muito, absurdamente eu lia muito nessa fase. E foi um tempo bem importante para mim. Só que com 15 anos de idade, amados, eu desenvolvi uma depressão. Desenvolvi uma depressão e chorava muito. Eu tinha 2 amigas, depois mais uma terceira amiga,
que verdadeiramente me apoiaram em todos esses momentos, mas realmente minha mãe não sabia mais o que fazer comigo. Dos 15 até os 17 anos de idade, eu tinha uma depressão e chorava muito, absurdamente muito. E o que aconteceu? O tempo foi passando, eu entrei na faculdade de odontologia de Lins, e muito, extremamente concorrida naquela época, né? E eu entrei no vestibular e comecei a faculdade. E como fuga daquele sentimento de tristeza que eu tinha, eu bebia muito. Eu bebia muito. Eu tenho amigos que hoje o que realmente a gente revê, e eu bebia muito naquela época. E o que aconteceu? Eu, quando estava terminando o primeiro ano de faculdade, eu adquiri uma hepatite. Fiquei acamada, os amigos todos tchau, tchau, foram embora, desapareceram da minha vida, né? E realmente o tempo foi passando. E quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu tive uma oportunidade ímpar. Naquele ano, no mês de novembro, me lembro perfeitamente, comemoração do Dia de Ações de Graças. Sempre eu ia na igreja metodista, algumas vezes com a minha mãe, mas aquele ano minha mãe me convidou e eu disse, não, eu vou nesse culto de ações de graças. E minha mãe não acreditou muito, porque sempre dizia que ia, no fim acabava não indo. Mas, quando chegou no dia de ações de graças, realmente, eu falei para minha mãe, como? Você não vai? Você não está pronta? Eu gostaria muito de ir nesse culto de ações de graças. Minha mãe não, minha mãe rapidamente se trocou, se arrumou, falou, não, vamos filha, vamos. E chegando lá, tinha na igreja metodista uma comemoração linda do Dia das Ações de Graças, uma mesa muito grande, muito farta, tinha todos os tipos de alimentos, cereais, verduras, e tinha também, junto ali daquela mesa, roupas, calçados para doação. E eu me lembro de uma senhora, uma irmã da igreja, que ela me disse o seguinte, ela foi comemorar aquele dia e dar uma palavra, e ela disse, aqui tem de tudo nessa mesa, aqui tem tudo que nós podemos ofertar a Deus. Mas eu gostaria de te perguntar, o que você tem para ofertar para Deus? Quando eu ouvi essa palavra, naquele exato momento, eu pensei, nossa, o que eu tenho para ofertar para Deus? Só se for os meus sapatos, porque a roupa eu não posso tirar. Imediatamente, isto que eu pensei foi na boca da minha irmã. E ela disse, você que achou que podia dar a sua roupa, porque seu calçado você não podia tirar, você está muito enganada. Deus quer o teu coração. Jesus quer o teu coração. Nossa, quando ela falou esta palavra, eu me senti a última pessoa da face da terra. Me senti tão medíocre, tão pequena, tão pobre. Na hora eu comecei a chorar e eu falei, Jesus, como eu sou pequena. O Senhor querendo o meu coração e eu querendo oferecer coisas materiais para ti. Me senti a última pessoa. E aquela mulher fez um apelo ali. Ela disse, quem gostaria de aceitar Jesus? Eu me lembro que eu levantei e fulminantemente fui lá na frente para aceitar Jesus. Meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. Pois bem, aquilo passou e no final do ano nós tivemos uma comemoração, uma grande reunião de família, vieram parentes nossos do Paraná, de Minas Gerais, e entre eles veio uma prima muito preciosa, que eu contei a rápida experiência que eu tive e na hora ela falou, nossa, Nancy se converteu, mas precisa realmente entender o que é caminhar com Deus. Gratidão eterna. Gratidão eterna.
a essa amada prima. Ela me levou naquela época, para Uberlândia. E lá eu passei as minhas férias com ela. E lá eu aprendi a caminhar com Jesus. O tempo se passou, eu me formei, o Senhor mudou totalmente a minha vida na faculdade. Mudou completamente. E aquela depressão, amados, naquele dia que eu aceitei Jesus, o Senhor me curou fulminantemente. Eu não precisei pedir, eu alinhei a minha vida com o Senhor e Ele fez na minha vida. Pois bem, o tempo passou, formei e ao término da minha formatura eu realmente tive pensando o que eu faria. Eu teria que trabalhar numa clínica popular, talvez, porque eu não tinha onde conseguir trabalhar, porque eu não tinha dinheiro para comprar um consultório nem nada. E eu pensei, não, vou fazer uma especialização, e uma amiga também topou. Não, vamos procurar um curso de especialização em Bauru, na USP de Bauru. E lá fomos nós procurar um curso de especialização. Naquelas circunstâncias, tinha um tio que trabalhava na USP e dava aula, ao seu Berbert, meu precioso e amado tio. Ele veio substituir o meu pai, quando eu perdi o meu pai. Muito amoroso, muito precioso, muito amado. Ele disse, filha, por que você não faz um mestrado, ao invés de fazer uma especialização? Amados, naquele tempo, pouquíssimas pessoas tinham mestrado. Eu sabia que era um curso de pós-graduação, mas eu pensei, tudo bem, quem sabe, né? Ele perguntou, do que você gosta? Eu falei, eu gosto de patologia. Ele falou, um bom curso então para você é diagnóstico oral. Naquele tempo chamava-se diagnóstico oral. E eu me inscrevi no curso. Eram 15 vagas. Não, desculpa, eram 15 candidatos para 12 vagas. E o Senhor me disse, um versículo que está no Salmo 91. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado. Eu tomei posse daquilo, guardei no meu coração, falei, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer esse mestrado. E realmente tive coisas fantásticas durante o meu curso. No dia da entrevista, uma entrevista em inglês, eu lembro que eu era a 13ª na escala para ser chamada para a entrevista. E eu pensava cá comigo, eu não vou conseguir passar nessa entrevista, porque afinal de contas, eu não falo inglês fluentemente. Mas olha os caminhos de Deus e como Deus é fiel. E eu fiquei ali em oração, esperando a minha vez. Eu falei, eu não sei o que vai acontecer. Sabe o que aconteceu, amados? 1h da tarde, tinha começado às 8h da manhã. O professor, que era terrível naquela época, que fazia essas entrevistas, ele pôs o rosto para fora da sala dele e disse, os outros 3 estão aprovados, porque eu cansei e eu vou almoçar. Eu era uma delas. Uma desses que foi aprovada. E realmente, assim fez Deus com que eu fizesse o mestrado. E quando eu estava terminando o mestrado, Deus nos deu a oportunidade de ingressar no doutorado. Ingressei no doutorado em diagnóstico oral, comecei minha vida profissional em Alfenas, sul de Minas, dei aula na Escola Federal de Alfenas. E realmente eu precisei voltar para casa, para a região, porque minha mãe tinha tido angina, tinha alguns problemas de saúde, e eu falei, não, eu preciso ficar perto e cuidar da minha mãe. Voltei, fui dar aula na Unimar, dei aula na Unimar 4 anos, assim que ela começou. Depois disso, o Senhor me permitiu entrar aqui em Lins também. Então, eu entrei na faculdade aqui de odontologia de Lins, e eu ainda estava fazendo o doutorado. Os créditos estavam prontos, mas eu tinha que fazer a minha tese de doutorado.
Conheci o meu marido gaúcho, que Deus preparou para mim, né? Ele veio para cá fazer um curso de especialização, acabou dando aula na faculdade, nos conhecemos e literalmente aconteceu comigo o fato de o meu marido bater na porta da minha casa. Literalmente isso aconteceu comigo. E nós o que? Nos conhecemos, noivamos, casamos. Quando fomos para casar, eu pedi um sinal de Deus se realmente ele seria o meu esposo. Eu queria uma casa e realmente não falei nada para ninguém, só falei com o Senhor. E o Senhor nos deu uma casa. Nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos que nos preparar para a festa, porque minha mãe viúva, a mãe do meu esposo viúva, do meu noivo naquela época também, nós tínhamos o que aqui? Realmente providenciar as coisas da festa. Mas no meu coração, eu queria uma casa. E eu me lembro que o Benoni, noiva, me perguntou, o que você quer? Você quer viajar ou você quer uma casa? Eu falei, não, eu quero uma casa. Viagem a gente pode fazer em qualquer momento. Só falei isso, mas eu coloquei diante de Deus. E Deus nos permitiu fazer uma compra de uma casa. Que hoje é a nossa casa, essa que eu estou aqui, né? Já foi ampliada, compramos terreno do lado e outras coisas, né? Mas o Senhor nos permitiu debaixo de um sinal de Deus. Nós não tínhamos dinheiro nem para a entrada. Me lembro que naquela época a entrada era R$ 2.500. Nós não ganhávamos tudo isso. E nós, inclusive, fizemos uma proposta indecente para quem nos estava vendendo a casa. Nós falamos, nós podemos dar essa entrada em 8 vezes. Porque nós temos que ganhar esse dinheiro para poder pagando essa entrada. Porque nós não temos esse dinheiro. E Deus, como é Deus e Senhor, e quer nos abençoar, não só a mim, mas quer abençoar a você também. Me responderam, sim, nós topamos. Amados, nós viramos as costas. Um senhor chegou e disse para a mesma pessoa que estava vendendo a casa que daria a entrada à vista. Ela falou, não, eu sou mulher de palavra. Eu vou vender para um casal, porque eu gostei desse casal. Eles vão se casar em dezembro. E isso era novembro. Deus fiel. Deus nos deu a casa. Casamos, amados. Fiquei mais um ano em Marília. Depois disso, nós pensamos em ter filhos. Nos ajoelhamos diante do Senhor depois de conversar muito e pedimos ao Senhor. Nós gostaríamos de ter 3 filhos, Senhor. Uma menina, um menino, eu ousei pedir que ele fosse loirinho, né? E outra menina, Senhor. Nós gostaríamos de 3 filhos. E nós 2 fizemos uma oração conjunta diante do Senhor. Pois bem, quando eu fui defender o meu doutorado, eu estava grávida e não sabia. Estava grávida do primeiro filho. Uma gravidez que depois o que foi super esperada, uma gravidez que foi muito, muito especial e que, em princípio, nós vimos o quê? Foi feito ultrassom, o que é? Menina! Compramos enxoval, não queria um enxoval característico só de menina, comprei assim, realmente sem pretensão nenhuma dos cor-de-rosas da vida, né? Mas o que aconteceu? Perto do nascimento do nenê, uma gravidez ótima, antes do dia marcado para o nascimento da criança, eu e meu marido fomos orar e o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão de um caixãozinho branco, amados. Eu não falei nada para o meu marido, mas eu me levantei e falei, espírito de morte, sai da minha casa, sai da minha vida, sai de sobre a vida do nosso nenê. E realmente, amados, aquela foi uma semana muito difícil para nós, porque no começo da semana, isso aconteceu num sábado, sexta-feira à noite de um sábado, e naquela semana
o Senhor me incomodou e o Senhor me dizia assim: peça a confirmação do nome do seu nenê. Eu pedi a confirmação. Nós estávamos certos de que era uma menina. E o Senhor me deu Davi. Eu levei um susto naquele momento. Não falei nada para o meu marido. Falei: Moreco, pede a confirmação do nome do nosso bebê, Moreco. E ele pediu a confirmação. Veio um nome masculino também. Nós já ficamos impactados com aquilo, porque tudo estava organizado esperando a nossa menina. No dia do parto, amados, naquele sábado, depois de ter visto aquilo, não falamos nada um com o outro, nem eu com o Benoni, nem ele comigo, mas não conseguimos dormir aquela noite. No outro dia de manhã fomos no médico e não ouvia-se mais o coração do nosso bebê. Me lembro que o médico, hoje já falecido, ele ficou apavorado, ele falou: vai para o ultrassom, vai para o ultrassom. Eu falei: não, antes de ir para o ultrassom nós vamos orar. Eu e meu marido vamos orar no seu banheiro. E nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade, Pai, mas nós cremos no teu poder em restaurar a vida dessa criança, Pai. E indo para o ultrassom, o Senhor nos deu uma palavra de que nosso bebê estava sendo apresentado diante de Deus. Naquela circunstância eu falei para o meu marido, falei: Amoreco, nosso bebê morreu. Foi um momento bastante difícil, sabe, amados? Foi mesmo. Momentos de muita dor, porque era perto do Natal, nós esperávamos passar um Natal bem diferente, um Natal bem alegre. 17 de novembro. 20 de novembro, próximo ali do Natal, eu e meu marido estávamos com as emoções esfaceladas. Nos ajoelhamos diante do Senhor e choramos. Choramos. Eu comecei a orar em línguas e o Senhor me deu uma palavra. O Senhor disse: filha minha, eu te digo, em breve tereis a vossa filha. Amado, sabe o que é secar aquele choro na hora, meu e do meu marido? A palavra foi tão forte, tão consoladora, que nós dois nos levantamos numa alegria que substituiu toda a tristeza e a dor que nós estávamos tendo. Falei: Moreco, é a filha da nossa promessa que vai chegar, a filha da nossa promessa. 4 meses depois do que eu havia perdido o nosso bebê, eu entrei no consultório do médico com um resultado positivo de gravidez. Foi uma gravidez difícil? Foi sim. Não foi uma gravidez fácil, fui internada umas 3 vezes e realmente tinha uma tendência a parto prematuro. Eu tinha um temor dentro de mim, eu orava e buscava ao Senhor na confiança absoluta de que Deus estava controlando a vida da nossa filha, mas ainda assim, amados, a minha emoção por vezes me dominava. Bom, nasceu a Vânia, nossa filha da promessa, e foi uma grande alegria para todos nós. 26 de novembro, exatamente como o Senhor tinha dito: não passareis outro Natal dessa forma. O Senhor tinha nos dito assim, dessa forma. Exatamente, o Senhor veio nos alegrar. 2 anos e meio depois nasceu Davidson, nosso filho, loirinho. Nós nos alegramos muito com a vinda do Davidson. E pensamos: bom, a nós cabe pedir, a Deus decidir, né? Se nos dá ou não. E nós entendemos o que o Senhor já tinha nos dado, os nossos 3 filhos. Tinha dado o quê? O Davi, que o Senhor tinha recolhido, tinha dado a Vânia e tinha dado o Davidson. Nós falamos: bom, tá tudo bem. Tudo que eu tinha de bebê, amados, eu dei. Fomos viajar para o Rio Grande do Sul e na volta o que aconteceu? Eu estava grávida. Levei um susto muito grande.
Levei um susto, porque realmente já não esperava mais e não tinha mais nada para beber. Tinha dado tudo. E eu comecei realmente, o que eu dava aula nesse período, bastante aula. Eu tinha aula de manhã, à tarde e à noite. E eu me lembro que em junho, 5 de junho de 90, eu cheguei da faculdade, tinha dado a aula a tarde inteira, fui tomar banho e percebi que eu estava sangrando. E na hora eu gritei: Senhor, eu amo minha filha, tem misericórdia. Eu sabia que vinha uma menina, já tinha feito ultrassom e tinha visto que era uma menina, a nossa Sarinha. E naquele momento, amados, realmente eu clamei ao Senhor, meu marido que estava longe do nosso banheiro. O que foi, moleque? O que foi? Eu falei: chama o médico, porque eu estou indo para lá porque eu estou sangrando. O que foi descoberto? Eu tinha placenta prévia centro total. Altíssimo risco para hemorragia interna para mim, morte para mim e morte para o bebê. Meu médico me cortou tudo. Nancy, esquece suas aulas, esquece qualquer coisa dentro da sua casa, você não vai levantar nenhuma vassoura, você vai ter repouso absoluto na sua casa. Meu marido ia defender a tese dele. Em julho, amados, o médico não me permitiu ir. Não, você não vai. Qualquer movimento, você entra em trabalho de parto e você pode morrer, e a sua filha também. Foi um momento doloroso também. E quando foi em agosto, 7 meses de gravidez, meu marido fora, porque ele já tinha defendido o mestrado, estava fazendo as correções, etc. Com um amigo nosso, nossos melhores amigos, fora. E eu realmente passei muito mal. Passei muito mal. Porque durante todo esse período, amados, eu tomava 20 comprimidos por dia. Porque eu tive tromboflebite, eu tinha risco de perder o nenê, tinha dores no abdômen, tinha dores nas costas. Eu tomava um monte de remédio, inclusive para o amadurecimento do pulmãozinho da Sara. O médico foi muito cuidadoso. E realmente, eu comecei a me sentir muito mal. Eu tinha câimbras, eu comecei a ter contrações e minha mãe estava em casa. Minha mãe morava conosco. E eu disse: mãe, avisa o médico que eu não estou passando bem. E ela ligou para o médico, ele falou assim: ela que já. E lá fui eu. Do consultório, eu fui para a Santa Casa. E lá ele falou assim: nós vamos tentar reverter esse quadro, porque eu não podia entrar em trabalho de parto, de hipótese alguma. Ele falou: nós vamos tentar reverter esse quadro para ver se nós conseguimos segurar essa gravidez mais um pouco. Mas não conseguiu, amados. 6 horas da tarde, 7 horas mais ou menos, o meu marido chegou de Bauru. E ele, assustado, foi me ver na Santa Casa. E eu só disse para ele, falei: Moreco, eu não estou bem. Diz pro médico me operar com urgência. Diz pro médico me operar com urgência. E ele foi meio agoniado, desesperado, e falou com o médico. Ele falou: olha, faz a cesariana, porque ela está no trabalho de parto e não regrediu. Ela está em contração, há um alto risco. Sim, fui para o trabalho de parto, amados. Entrei em cirurgia, 10 para as 9 da noite. E eu me lembro que realmente foi feita a cesariana com anestesia. Foi naquele tempo, foi uma raquidiana que eu tomei, uma anestesia raquidiana. Foi tirada a Sarinha, cheguei a ver a Sara e só ouvi: a pressão dela está subindo, a pressão dela está subindo. E eu só ouvi o anestesista dizendo: assim, nós estamos te dando uma anestesia geral. Eu fui acordar. Era 3h15 da manhã.
e eu me encontrava totalmente amarrada. E eu só ouvia as enfermeiras dizerem assim: tá um cheiro de sangue naquela sala insuportável, nunca vimos isso. E eu ouvi o meu médico com o pediatra das crianças e o dono de um laboratório aqui de sangue, de laboratório de análises, conversando. E eu ouvia o pediatra das nossas crianças, amigo nosso, dizendo assim: nossa, eu só vou embora. Ele ligando para a esposa, amiga minha, dizendo: eu só vou embora quando a Nancy voltar da anestesia. E eu ouvia o meu médico dizendo: meu Deus, será que ela vai voltar normal? E eu ouvia também o dono do nosso laboratório de análises clínicas, que também era responsável pelo banco de sangue. Ele dizia assim: acabou com o nosso banco de sangue com o tipo O. Eu ouvi essa conversa e eu gritei: doutor, por que eu estou amarrada e tremendo? Era por causa da anestesia geral. Ele correu lá, os três correram lá e falaram, e eu perguntei: cadê meu marido? Cadê minha mãe? E ele disse: ela voltou normal. E eu desci, amados. Minha mãe chorava, minha mãe não era de chorar, minha mãe chorava. E o que aconteceu? Eu não sabia dizer. No outro dia de manhã eu acordei, eu tinha uma escara muito grande na nádega do lado esquerdo, uma escara muito grande. Eu tinha dores no corpo inteiro. E realmente o médico veio falar comigo e ele, todo mundo entrando no meu quarto, médicos, enfermeiros, e todo mundo olhava para mim e falava: graças a Deus. Eu não estava entendendo nada. E o meu médico sentou na cabeceira aqui junto da minha cabeça, na minha cama, e ele disse: Nancy, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei: qual? Ele falou assim: tive que tirar o teu útero na emergência. Eu falei: como assim? Ele falou: porque na hora que realmente eu fui remover a placenta, uma parte do seu útero se fragmentou porque estava aderido na bexiga e teve outras complicações e eu tive que tirar o seu útero na emergência. Bom, fiquei 2 dias no hospital, voltei para casa, branca que nem cera, eu não parava em pé, eu tinha uma fraqueza imensa. E o que aconteceu? Eu passando muito mal. 7 dias depois fui tirar uma sonda, porque eu fui embora com sonda. E foi aí que meu médico contou o tamanho da hemorragia que eu tive. Que ele realmente pensou em mudar de cidade, porque ele se via mudando de cidade, fugindo por causa da situação. E os outros médicos diziam para ele: põe ela na UTI, vai dividir a culpa, põe ela na UTI, 4 médicos. Porque ela está morrendo. A Nancy está morrendo. E ele gritava: não, 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 essa limosinha não pode morrer. Poder da palavra, amados. Dos 4, quem tinha autoridade sobre mim naquele momento era ele. E ele dizia: não, ela não pode morrer. E Deus me deu vida. Nesse ínterim, nesses momentos em que tudo isso acontecia, quando meu marido foi embora da Santa Casa, 2 horas da manhã, ele foi embora e ficou angustiado. Ele ficou muito angustiado, ele orava muito. Mas ele se lembrou de uma palavra, quando ele pediu para o médico realmente que eu precisava ser operada. E antes de eu entrar na sala de cirurgia, ele falou assim: Amoreco, o Senhor me deu uma palavra. Ele disse isso. Olha lá, o que o Senhor tinha dito para ele. Que se encontra aqui no livro de Sofonias, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria,
renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E meu marido me trouxe essa palavra, amados. Ele falou, Mareco, vai dar certo, vai dar tudo certo. Deus é poderoso nas nossas vidas. E realmente, amados, foi uma situação muito delicada, foram meses para me recuperar. Aquele ano eu não voltei mais para a sala de aula. Foi bastante difícil, mas o Senhor, fiel, nos deu exatamente aquilo que nós havíamos pedido. Uma menina, um menino e uma menina. O Senhor não se esqueceu da oração que nós fizemos de forma alguma. Nossos filhos cresceram. Nossos filhos, o que realmente foram criados na presença do Senhor. E nós vemos o que nós fomos caminhando na nossa vida de fé. Fomos caminhando na nossa vida de fé. E tivemos oportunidades maravilhosas. Meu marido trouxe a Donep para Lins, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Na década de 90 foi assim um tempo surpreendente. Eu quero dizer o que quando eu ingressei na vida universitária, eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Senhor, todas as vezes que eu terminar uma aula, eu vou levar uma palavra do Senhor para os meus alunos. E ao longo de muitos anos, amados, de muitos anos, eu tenho trazido uma palavra para os meus alunos ao final da aula. E eu quero te dizer que a nossa vida seguiu. Passamos momentos difíceis em família? Com certeza passamos. Passamos grandes experiências com o Senhor. O Senhor agiu na minha vida, no meio da minha família. Existia uma situação bastante difícil entre minha mãe e meu esposo. E minha mãe morava conosco. Mas Deus fez uma obra magnífica, linda e perfeita. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. A questão talvez de uns 8 anos atrás, eu comecei a ter um problema de saúde. Eu comecei a ter uma dormência nas mãos, dormência nos pés, uma coisa bem esquisita. Comecei a ter tontura. Primeiro eu tinha dor de cabeça um dia da semana, depois 2 dias da semana, 3 dias da semana, 4 dias da semana, todos os dias da semana. E eu comecei a ter uns espasmos no olho, aquilo acentuava realmente no meu organismo e realmente aquela tontura me fazia cair muitas vezes. Eu caí muitas vezes. Era uma coisa assim, uma sensação de fraqueza, uma sensação de levantar e de não ter nem dormido. Uma sensação muito ruim. Eu orei, pedi que Deus me curasse, fui ungida, meu marido ungiu, outros pastores me ungiram, clamei, jejuei, orei de madrugada, de manhã, de tarde, meio-dia, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde. Nada resolvia. Nada resolvia. Falei, vou no médico. Fui num clínico geral. O clínico geral falou, não, você vai passar por um cardio. Passei por um cardiologista, o cardiologista falou, não, você vai no neuro. Fui no neuro e o neuro pegou e me ouviu. Ele pegou e me falou, olha, Nancy, conhecido nosso, pessoa querida. Ele disse assim, você está com todas as características de esclerose múltipla.
Eu olhei para ele, falei, eu não tenho e não vou ter essa doença. Ele me olhou bem assim. Falei, não vou ter, não vou ter e não tenho essa doença. Ele falou, não sei, você está com todas as características, eu vou pedir um exame. Eu vou pedir uma ressonância magnética sua, realmente, porque eu preciso saber disso. Você está com todas as características. E me passou um antidepressivo. Em obediência, eu tomei o antidepressivo. Mas eu falei, eu não tenho depressão. Mas aquilo estava acentuando muito, amados. E nós estávamos com uma viagem marcada. Para onde? Foz do Iguaçu. Nós íamos para realmente um encontro espiritual e em Foz do Iguaçu. E eu me lembro que nós fomos de avião, uma viagem serena, mas eu cheguei tão mal lá. Eu cheguei muito mal. Quando eu abri a mala, eu caí com o rosto dentro da mala. Por causa da tontura, aquela sensação de fraqueza, muito mal-estar. E dessa forma, eu fui visitar as cataratas, meu marido me segurava de todas as formas, porque ele falava, ela pode cair nessa água. Misericórdia. Quase caí no banheiro, quase bati a cabeça. Foram dias assim difíceis lá. Difíceis. Mas na primeira palavra que eu ouvi, pastor Silas Malafaia estava pregando. Eu fui a primeira que levantou. Eu falei, eu quero uma oração. Sabe quando você se sente muito mal, física, eu estava física e emocionalmente muito fragilizada com tudo aquilo que eu estava sentindo. E eu sei que eu fui receber a oração. Você vai dizer assim para mim, você sentiu alguma coisa? Não, não senti nada. Voltei, amados, ficamos uma semana lá, voltamos. Eu continuei sentindo as mesmas coisas. Mas uma coisa eu fiz. Falei, Jesus já morreu por todas as minhas enfermidades. O Senhor já morreu por todas as minhas doenças. Senhor, a tua palavra é fiel. E a tua palavra, Senhor, nos diz: enviou a tua palavra e os livrou da morte e da destruição. E eu agradecia. Senhor, pelas pisaduras do Cordeiro, eu sou curada. Pelas pisaduras do Cordeiro, eu sou curada. Senhor, pelas pisaduras do Cordeiro, eu sou curada. Quando eu retornei, fiz a ressonância magnética, aguardando o resultado. Eu me lembro que era uma quarta-feira. Amados, do mesmo jeito que aqueles sintomas vieram, aquilo já fazia 8, 9 meses que eu estava assim. Do mesmo jeito como aqueles sintomas vieram, uma quarta-feira, eu amanheci sem sintomatologia nenhuma. Perfeitamente curada. Porque o Senhor é bom. E o Senhor é fiel. Enviou a sua palavra e os livrou da destruição e da morte. Sim. Sabe, amados, eu vejo que Deus nos sustentou, Deus nos fortaleceu e Deus nos guardou. E eu quero te dizer mais uma coisa. Acerca da minha vida, acerca do meu lar e da minha família. Vimos muitos sinais de Deus no nosso meio. E há 3 anos. 3 anos e 1 mês. Nós tivemos mais uma situação que veio a abalar nossa vida familiar. Inesperadamente, meu marido perdeu, em 1 mês, 15 quilos.
Ele não parava em pé de canseira. Fomos no médico. O médico tocou do lado direito dele, falou: tem uma massa aqui. Você vai fazer um ultrassom e nós vamos avaliar isso. Meu marido fez ultrassom e tinha uma tremenda massa tumoral no rim direito. Mas precisava fechar um diagnóstico, precisava ter uma caracterização melhor disso. Eu procurei um outro médico. Ele foi pontual. Ele pediu uma tomografia, que eu fiz a tomografia, que ele fez, meu marido fez a tomografia, que eu peguei o resultado, amados. Tronco dele tinha linfonodo para todo lado, comprometido. Os 2 pulmões, fígado, rim direito, tudo comprometido. Neoplasia renal, grau 4, estágio 4. Isso era uma quarta-feira. Nossa filha, Sarinha, ia casar no domingo. E quando eu cheguei em casa, eu escondi o laudo. E meu marido sabe que tudo eu abro. Tudo eu abro, é exame de sangue, qualquer exame eu abro e olho. Ele falou: cadê o exame? Eu falei: caiu lá no carro, eu deixei lá. E eu me lembro que ele me falou: Moreco, não é coisa boa, né? E eu falei: não, Moreco, não é coisa boa. Mas Deus é tão bom, amados. Uma aluna, naquela semana, isso na quarta, na segunda-feira, eu desenvolvendo uma campanha de prevenção de câncer bucal em Guaiçara, uma aluna querida minha, ela falou: professora, eu sonhei uma coisa com a senhora, eu preciso contar para a senhora, eu preciso contar. Ela falou: sonhei que eu estava na sua casa, ela nem conhece a minha casa. Ela falou: eu sonhei que eu estava na sua casa, professora, e alguém bateu na porta e pediu um copo d'água. Era uma pessoa de pele não tão clara, não tão branca, e era um homem. E eu fui perguntar para a senhora se eu podia dar água. Ele falou: a casa não é minha, eu vou lá perguntar. E quando eu fui levar a água, a senhora foi junto e ele dizia assim: diz para ela que vai dar tudo certo. E a minha aluna no sonho, ela dizia assim: mas isso é para mim ou é para ela? E ele olhava para mim e dizia para ela, dizer para mim que ia dar tudo certo. Segunda-feira. Quarta-feira, esse laudo, amados. E meu marido se lembrou do sonho. Ele falou: Moreco, Deus nos falou que vai dar certo. Falei: Moreco, nós temos o casamento da Sara. Não vamos falar nada para ninguém. Não vamos falar nada para ninguém, nem para os nossos filhos, nem para ninguém. Combinamos assim. Mas nós tínhamos o quê? Que retornar naquele médico inicial. Quando retornamos o quê? Com os exames, tudo. Ele falou: não, para o onco agora. Agora ligou para o onco e realmente já marcou. Nós fomos atendidos. O oncologista queria operar o meu marido no outro dia. Ele falou: não, eu não vou entrar em cirurgia porque domingo, era domingo que a Sara ia se casar, eu levo minha filha para o altar. E antes disso, eu não vou ser operado. Ele falou: então tá bom, mas eu vou te dar sangue, porque você não está parando em pé. E era verdade. Meu marido tomou 8 bolsas de sangue, de quinta até sábado.
para poder dar conta de levar nossa filha para o altar. Nós dois, boca calada. Meu coração, quando eu abri aquele laudo, amados, eu só perguntava para o Senhor: quanto tempo eu tenho com o meu marido? E fui ler, e fui ler, e fui ler artigos científicos. E todos os artigos eram unânimes em dizer: tempo máximo de sobrevida, 3 meses. Casamos nossa filha, nossos amigos olhavam para o meu marido, sabia que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa estranha com aquela perda de peso dele, mas ninguém nem nos ousava perguntar. Um misto de alegria pelo casamento da nossa filha, mas um misto de tristeza também, o que dentro de nós, um misto de tristeza dentro de nós muito grande, muito grande. Porque verdadeiramente nós vimos que a situação estava muito difícil. O que aconteceu? Meu marido foi operado, fez tratamento. Durante a cirurgia e após a cirurgia nós oramos, clamamos ao Senhor, adoramos ao Senhor para conseguir paz, amados. A adoração nos trouxe paz. Ele faz tratamento hoje, até hoje. 3 anos. Fazem 3 anos. E nós vemos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E vemos a graça do Senhor sobre a nossa casa. E somos imensamente gratos por isso. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, essa tem sido a minha vida, meu andar com Deus. A minha vida e o andar do meu marido com Deus. E eu quero te deixar aqui uma palavra e uma oração. Ande com o Senhor. As lutas vêm, mas em tudo somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. E eu quero te dizer, ser forte e corajoso, e o Senhor será contigo. Fecha os teus olhos, eu gostaria de orar por você. Querido Deus e Pai, assim como Tu nos amastes e nos ama, Senhor. O Senhor ama quem nos ouve agora. Querido Deus, que a Tua palavra e o Teu amor venha sobre cada um. Que cada um possa dizer, Senhor Jesus, eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero andar em vitória, Senhor, porque o Senhor tem para nós. Em meio à angústia, o Senhor tem paz. Em meio às lutas, o Senhor tem saídas magníficas, ó Pai. E nós queremos te louvar e te agradecer. Eu quero te agradecer por esses momentos, pelas vidas que estão nos ouvindo. Quero te louvar e te agradecer pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu esposo e da minha família. E quero te agradecer, ó Pai, pelo amor imenso que o Senhor tem para com aquele que está ouvindo isto aqui nesse instante, ó Pai. Que a Tua palavra seja poderosa para mudar essas vidas também, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração.